quero convidar aqui minha amiga aqui, diaconisa Lídia, para estar orando pela vida da pastora Jane. E, pastora Jane, fica à vontade. Eu queria que você ficasse bem à vontade. No final, irmãos, tem um comes e bebes aí, tá bom? Amém? Ah, não, foi fraca, hein? Só eu tô com fome. Amém ou não amém? Amém. Glória, não sai correndo não, pelo amor de Deus, pra gente trocar uma ideia, bater um papo, né? É um salpicão, né, Roseli? A paz do Senhor para a igreja. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, aqui rendo graças, Pai, diante de Ti. Eu quero te entregar, Senhor Deus, a tua ungida, a tua escolhida aos teus cuidados. Pai, usa a tua filha poderosamente, Senhor, porque nós sabemos que o coração dela, Pai, já está, Senhor Deus, com a tua palavra, Senhor. E que a tua palavra venha, Senhor Deus, encontre os nossos corações. Que possamos ouvir não o que queremos, mas o que precisamos ouvir de Ti. Pai, abençoa a tua serva poderosamente. É a oração que nós fazemos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, você pode se sentar. Paz do Senhor, queridos. Prometo que eu não vou demorar, viu, irmãos? Até porque o irmão fez essa propaganda toda, né? Até o estômago já fez um barulhinho, não é? Quero louvar ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Agradeço muito a Deus pela vida da Débora. Eu quero dizer que esse preconceito que as pessoas têm contra as sogras não é verdadeiro, porque quem ganhou a Débora para o Pedro fui eu que vos falo. Houve um problema de família e a Débora estava ali com o pai, com o irmão, uma situação do namoro que terminou, né, Débora, para a glória de Deus. E eu estava onde? No meio da reunião. Os irmãos veem a pessoa certa no momento certo, na hora certa. E aí, no meio da conversa, eu ali, né, prestando atenção. Aí, em um determinado momento, eu virei para o pai da Débora e falei assim para ele. Primeira vez que eu conversei com o pai da Débora, ele já é falecido. E eu falei para ele, olha, eu quero... Ele estava aborrecido nesse dia, muito aborrecido. O Marquinhos também estava muito aborrecido. Eu aproveitei, lancei a rede. E eu virei para ele e falei assim, pois o senhor sabe que se a sua filha casasse com o meu filho, eu ficaria muito feliz? Aí o pai da Débora me olhou assim, arregalou os olhos... Não é? As estratégias que a Bíblia fala, amados, não é verdade? E dali em diante, então, eu acho que ele já saiu dali, sogro do Pedro, porque eu já saí nora. E aí não demorou muito tempo, não foi, Débora? Eu já saí sogra, né? E Débora minha nora. E aí não demorou muito tempo, acho que uns 2 meses. Tá vendo, irmãos? Olha a rapidez da oração, o que Deus faz. E aí, nós estamos aí caminhando com Jesus. Eu tenho muita alegria de poder viver próximo a Débora. Porque a Débora é uma mulher de Deus. É uma decisão que eu e você podemos ter todos os dias. De sermos mulheres de Deus e os homens, homens de Deus. São decisões. Queridos, eu quero ler com você o livro de Lucas 11:1. Eu queria a ajuda de alguém rapidamente, que eu tenho certeza, normalmente é homem que sabe disso, então os homens aí fiquem espertos. Quem sabe esse símbolo quem é? É o Batman? E... você também sabe? Alguém pode me contar o que acontecia lá em Gotham City? Não lembra? Muito crime. Aí quando o crime, alguém pode ajudar? Cadê os homens falando, gente? Tinha crime, aí quando estava tudo muito ruim, que ninguém mais sabia o que fazer, não era nada de o Batman aparecia. Tá a Fabíola ensinando errada a história. Vamos voltar. Vamos ensinar aqui para o Mateus, que ele também não sabe essa parte. Aí quando estava muito ruim, Daniel, o que acontecia? Como é que é? Como é que é, gente? Alguém chamava o Batman. Para o Batman aparecer, o que fazia? Não, Fabíola. A imagem só aparecia depois que... Depois que alguém
pedia socorro ao Batman. O comissário Gordon, não é isso, Peter? Ó, o Peter sabe mais que vocês. Ó, pastor sabe até da história do Batman. Aí, o Tenente O'Hara desenterrou todo mundo. E aí está escrito aqui, em caso de emergência, quebre o vidro, chame o Batman. Então, aquela cidade que não é real, né? É uma cidade criada, né? Pelo cinema, pela história, para poder narrar que quando estava tudo muito ruim lá em Gotham City, que era o nome da cidade, eles desesperados, a polícia não resolvia, ninguém resolvia, chamavam o Batman. Então eu quero ler com você, queria que produzissem aqui, se pudesse, reproduzissem, Lucas 11:1, que diz o seguinte: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. O que tem a ver a história do Batman com o SOS dele lá com a gente? O crente, quando está no meio da luta e da dificuldade, ele dobra os seus joelhos e vai orar. O nosso SOS é para o céu, sim, mas é para Jesus. É nele que nós vamos buscar o socorro e a solução para as nossas dificuldades. Quando me convidaram para vir falar, eu confesso para os irmãos que eu fiquei pensando uma série de possibilidades, orei, venho orando, mas o Senhor só me deu hoje, à tarde, a palavra que eu deveria estar falando. É uma palavra que talvez não seja a que você quer ouvir, não é? Porque o que a gente gosta de ouvir? Jesus vai te dar vitória. Eu vou orar por você. Eu entro nessa luta com você. Não é assim? Eu vou fazer um jejum por você. Eu vou fazer parte de uma corrente de oração por você. E aí você sai dali se confiando que alguém vai estar orando por você. Quando o Senhor trouxe essa palavra para mim aqui em Lucas, e esse capítulo fala da importância da oração, do confronto de uma vida espiritual genuína com Deus, onde eu e você precisamos chegar a Deus, precisamos colocar diante do Senhor a nossa necessidade. Alguém me cercou há uns tempos atrás e me perguntou, pastor, até falei com o pastor Romualdo na época, pastor, eu preciso aprender a orar. E fez igualzinho esse discípulo fez com Jesus. Nessa passagem, no capítulo 1, Lucas, mais para frente, ensina, no livro de Lucas, capítulo 1, mais à frente está a oração do Pai Nosso, a orientação do Pai Nosso. E essa pessoa, então, teve um pregador aqui na igreja e falou sobre batalha espiritual, falou sobre uma série de assuntos, e ela, então, me perguntou, mas eu não sei como orar, eu quero aprender a orar. E aí nós ficamos conversando, eu e o pastor Romualdo, porque orar para Deus é como o bebezinho quando nasce e começa a dar suas primeiras palavras com simplicidade. E o pai e a mãe entendem. Às vezes a mãe está com o bebezinho no colo, ele está lá falando umas coisas que é mistério, ninguém entende. E a mãe diz, ele está com fome. Ele agora está agoniado porque ele está abafado. Tem muita gente aqui, ele não se sente bem. Como ela chegou a essa conclusão? O amor que constrange. O amor cria esses vínculos e esses laços. O amor mais próximo ao amor de Deus é o amor de mãe. A palavra de Deus diz isso. Então, quando você dobra os seus joelhos, quando você chega diante do Pai, todo atrapalhado, toda atrapalhada, cheia de dificuldades, e coloca diante de Deus ali do seu jeito, da sua maneira, o Senhor te ouve. A nossa igreja tem esse ano o tema recomeçar.
Mas eu queria dizer para você que talvez a gente, quando fala em recomeçar, a gente tenha, no primeiro momento, recomeçar mudando de emprego, né? Uma boa, né? Mudar de emprego, né? Ganhar mais, mudar de carro, comprar um carro, né, Romualdo? Trocar de carro quando o carro está dando problema. Mudar de um lugar que a gente muda que a gente não está muito satisfeito. Mudar o guarda-roupa para as meninas, não é? Fala assim, isso aí está guardado há muito tempo. Nem na Formosinha eu estou encontrando solução. Formosinha é o nosso bazar, viu? Então, eu preciso de um guarda-roupa novo. Mas eu quero convidar você nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus primeiro tem falado comigo. A palavra de Deus, ela só tem efeito quando ela fala primeiro com o pregador ou a pregadora da palavra de Deus. Então, quando esse tema vem ao meu coração, ele diz assim, Jane, recomeça. E alguém pode dizer assim, poxa pastora, mas passou o ano todo, 2025, só agora em novembro que a senhora pensou nisso? Sabe quando começa o meu ano? Daqui a 1 minuto. Eu estou no meu novo ano. Amanhã é o meu novo ano, é o seu novo ano. Então o que vale não é o que passou até novembro, mas é o que eu vou fazer a partir de agora. Quando o Espírito Santo de Deus me traz clareza e entendimento, de posicionamento. Nós estávamos aqui ontem, na oração, quando uma moça entrou por essas portas. E aquela moça, então, foi chamada para ser orada. Ela estava de máscara, ela estava vestida dos pés à cabeça. Só dava para ver a pontinha dos dedos dela. Quem estava aqui viu? Todos esses irmãos estavam aqui. E aquela moça, uma moça linda, irmãos. Uma moça linda. Embora tivesse de máscara, os olhos verdes, uma moça linda. Quando nós começamos a orar por aquela moça, a mamãe me pediu que orasse. Pastor, ele é minha mãe, para quem não sabe, não é? Eu tenho esse privilégio. E aí, irmãos, quando nós começamos a orar, o Senhor foi me tomando ali no mistério, no poder. E ela então começou a se mexer, a certa forma a se bater, se assim pode dizer. Mas o Senhor foi me dando um entendimento ali, de uma certa forma, que havia naquela situação um espírito de engano. Havia uma confusão ali na mente daquela moça, misturada com um espírito de engano. E nós oramos e ela acabou ficando aqui em posição fetal. E eu pude me abaixar, eu pude envolver ela, eu pude orar por ela e as irmãs também todas oraram por ela. E nós nos comprometemos no final. Eu fui conversar com ela, vou falar o nome dela porque foi público, foi gravado. O nome dela é Andressa, e essa moça precisa de oração. E eu disse para ela, depois que eu conversei com ela, eu disse para ela, olha, hoje diante de você o Senhor te coloca um novo caminho. E você vai decidir o que você vai fazer daqui para frente. Porque não adianta vir à igreja se você não mudar de vida. Não adianta vir para a igreja se você não tomar uma decisão. Há muitos anos atrás, eu fiz 60 anos, irmãos. Sei que não parece, não é verdade? Mas tudo bem, detalhes. Minha raiz é boa aqui, ó. Puxei a mamãe, não é? Irmãos, e eu fiz 60 anos e quando eu tinha assim, uns 20 e poucos anos, eu fui numa igreja. Chegou lá, tinha um cego pregando, um pastor cego pregando. A igreja estava muito cheia, uma igreja grande, estava muito cheia. E eu me lembro que aquele pregador trouxe um desafio e eu ouvi. Sabe o que acontece comigo e com você? Porque eu não sou diferente de você, não. A gente vai na igreja, ouve a palavra e quando nós saímos daquela porta, a gente larga a palavra. E a gente já nem lembra mais o que foi falado. É decisão. E eu trago para você hoje um desafio que eu vivi. E aquele pastor cego, mamãe lembra, pastor Mário, né? Pastor pregou e ele disse assim, eu vou te dar um conselho, siga se você quiser.
Coloque alguma coisa na mão do Senhor e comece a orar até que isso aconteça. Não pare de orar até que isso aconteça. Eu achei aquilo fantástico. Falei, gente, vou fazer isso. Eu ouvi o desafio e eu guardei no meu coração. E eu fui para casa, era noite. Fui para casa. No local onde eu estava, na casa, haviam outras pessoas. E aí eu resolvi o que eu tinha para resolver, dobrei o joelho e comecei a orar. Falei, olha, Senhor, o teu servo falou lá. Pastor Mário já dorme no Senhor, nem sabe desse testemunho. E eu falei, Senhor, ele falou que era para eu pedir, que era para eu orar, que era para eu clamar, até o Senhor fazer alguma coisa. Irmãos, eu não sabia nem o que é que eu queria que o Senhor fizesse. Mas eu queria que o Senhor fizesse alguma coisa. Eu ouvi aquela palavra. Eu deixei o meu coração aberto para aquela palavra. E daqui a pouco alguém veio e dobrou o joelho do meu lado. Começou a orar comigo, uma das pessoas que estavam ali. E orou. Eu não podia levantar, né? Porque eu coloquei no meu coração que era para eu ficar de joelho ali orando até o Senhor fazer. E a pessoa levantou, foi fazer outras coisas. Daqui a pouco, deu um tempo, não sei nem quanto tempo, a pessoa voltou e dobrou o joelho de novo do meu lado. E aquela pessoa foi batizada com o Espírito Santo de Deus. E eu fiquei maravilhada, porque nem a pessoa sabia que eu estava ali orando. Mas nós dois fomos renovados naquele momento. A pessoa foi batizada com o Espírito Santo e eu fui renovada. Queridos, eu quero dizer para você que as coisas espirituais são sérias e são verdadeiras. Nós podemos levar uma vida espiritual ou cotidiana, até do trabalho mesmo, sempre do mesmo jeito, da mesma maneira. Um dia desse eu estava atendendo uma moça e aquela moça estava falando do seu trabalho para mim e faltava brilho nos olhos daquela moça, faltava alegria. E aquela moça eu comecei a puxar, né, para conversar, que ela é uma moça muito bonita. E ela falou, não, mas lá está tudo ruim demais. Eu falei, mas não tem nada de bom? Não, olha, está tudo ruim, já pedi aumento. Mas você já conversou com quem? Não, já pedi aumento a todo mundo, ninguém me aumenta, não adianta. Já me pedi para trocar de função para ser menos, porque para eu ter mais responsabilidade e ganhar a mesma coisa, eu prefiro ficar um cargo abaixo e ganhar menos. É como o mundo está. É como a vida está. Você chega no seu trabalho, todo mundo reclama, você reclama junto. Não é assim que a gente vive? A gente chega na igreja, se o ar está desligado, porque está calor demais. Se o ar está ligado, é porque está frio demais. Se tem um movimento diferente, perdi minha atenção, porque alguém falou, porque alguém andou. Essa é a nossa tendência, como ser humano. Mas eu quero dizer para você o que o Espírito Santo de Deus tem falado ao meu coração. Mudança de vida em oração. O primeiro passo para a mudança de vida é a oração. Débora é uma menina que tem uma postura que me chama muita atenção, que é o fato dela ser uma mulher de oração. Débora é uma mulher de oração. Essas situações todas que a irmã da Débora contou agora há pouco, falando sobre os problemas dela, ela estava me contando um dia desse, ela falou, sogra, depois que nós fomos lá, que o médico falou que eu estava com câncer e tal, que eu tinha que fazer quimioterapia e tal, eu pensei assim, vamos comer uma coxinha? Com Coca-Cola gelada? Porque seja o que for acontecer, a barriguinha vai estar cheia, né? O que nós aprendemos com isso? Não é minimizar os problemas, não. É entregar os problemas na mão daquele que pode tudo em todos. Aquele que gera em nós o desejo de buscá-lo, porque não é que ele não sabe, ele sabe de todas as coisas, mas ele quer que a nossa dependência seja exclusivamente dele. Que a gente não confie no irmão, no amigo, na mãe que ora,
Para mim é uma maravilha ter minha mãe orando por mim, né? Sou boba, né, irmãos? Para mim é uma bênção, uma alegria. Mas eu sei que eu tenho que orar. Eu sei que eu preciso buscar. Então nós estamos aqui ensinando, fazendo discípulo, para que você ande e faça outros discípulos onde você andar. Porque é isso que o Senhor quer e é o que o Senhor espera de mim e de você. Sabe por quê? Porque o Senhor já tem feito isso na vida de muita gente. E se o Senhor tem feito isso na vida de muita gente, não tem nada que impeça Ele de fazer na sua vida também. Se algo não está acontecendo de novo, existe uma promessa, existe uma palavra, existe um movimento da parte de Deus. Aqui mesmo no livro de Lucas, no capítulo 1, fala: quem é o filho que pedindo pão, receberia pedras. O prazer do Senhor é de nos abençoar, e para isso eu e você precisamos criar um propósito diante de Deus. Pedimos socorro ao Senhor, pedimos a Ele que Ele cuide das nossas causas e nos mostre o que nós precisamos mudar. E a única forma de nós vencermos a nós mesmos, a única forma de nós vencermos as nossas limitações e as nossas dificuldades é através da oração. Nós, igreja, hoje em dia, temos muitas novidades, né? Recentemente até nós fizemos o Pra God, aqui na porta da igreja, que é um culto para Deus, God, Deus em inglês. E a gente vai criando várias estratégias para trazer as pessoas, para que as pessoas ouçam o Evangelho e vejam que Jesus é alegria, que Jesus tem coisas grandes, coisas firmes, mas nós não podemos perder os pilares. O mais importante numa construção é a coluna. Os enfeites, as luzes, né? Eu que sou a mulher dos enfeites que adoro, são lindas. A nossa diaconisa Lídia, que faz um monte de enfeite, tem dia que a igreja está de um jeito, daqui a uma semana está de outro. É lindo. Mas se nós não tivermos a estrutura, não adianta nada disso. Então a oração vai dar a mim e a você essa estrutura. A leitura da palavra de Deus também como consequência. Não usando essas coisas para nos compararmos aos outros e para dizermos: eu oro muito mais do que fulano, né? Eu oro bastante. Aliás, eu acho que nunca a gente falou tanto em congresso de oração, trabalho de oração. Até o mundo hoje fala. 3 horas da manhã é a hora dos espíritos. Então você tem que orar. Até quem não é crente está divulgando essa mensagem. É meia-noite, é meio-dia. 3 horas da manhã é o pior horário. Mas nunca oramos tão pouco. Porque eu vou abrindo mão do meu joelho dobrado. Agora, se tiver um tiroteio com a bala perdida, irmãos, todo mundo ajoelha. Ajoelha ou não ajoelha? Joelho, irmão. Na hora você vai procurar. Ué, tá de joelho? Como assim? Não consegue nem andar, gente. Claro que a gente está respeitando as pessoas que têm dificuldade, irmãos. Ninguém está falando diferente. Mas para os irmãos verem como nós vamos abrindo mão de princípios importantes de oração. As orações que nós fazemos hoje em dia, relâmpago, que a gente ora assim: meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo, guarda minha família, em nome de Jesus, amém. Nós precisamos resgatar o hábito de orar, de dobrar os nossos joelhos, de colocar diante do Senhor as nossas causas. Como é que nós vamos interceder pelos outros se a gente não anda orando nem pela gente, irmãos? E aí nós somos pegos de surpresa. O Senhor não fala. Tem uma frase antiga que eu falei um dia desse, a Roseli falou mais alto que eu. Pouca oração, pouco poder. Nós precisamos orar, nos derramar na presença do Senhor.
Não adianta falar bonito, não adianta pregar bonito, porque tem gente que fala muito bonito. Aí vai na igreja e você fala assim, nossa, lá tem um pregador, lá tem uma cantora. E eu quero dizer para você, Débora, que você tem uma voz muito linda, linda, linda. Você sabe que eu sou sua fã, só não sou número 1 porque tem o Pedro na frente. Mas se a sua voz não tiver unção, é como latão, não tem valor nenhum. Porque é o que move o coração do homem, o que convence o homem do seu pecado. Quando a Débora louva, quem cura na hora em que ela está louvando, quem opera maravilhas e convence o homem do pecado e do juízo, é o Espírito Santo de Deus que está sobre ela. Eu preciso desse Espírito Santo. Quando eu tenho um problema, a Lídia passou agora recentemente com um problema com o netinho dela, e ele precisa de um especialista. E o que a gente faz quando precisa de um especialista? A gente começa a procurar as pessoas que podem ajudar a gente a chegar até o especialista. Se eu tenho uma causa na justiça, eu vou procurar o quê? Um advogado. Se eu não tenho condição de pagar um advogado, eu vou falar, bom, então eu perguntar aqui ao pastor Romão, pastor Romão, o senhor conhece algum advogado que cobra barato, que só receba se a causa for ganha, né? A gente vai buscando os contatos, a gente vai tentando. E nós devemos fazer isso sim. Não é errado fazer isso não, tá certo. Mas primeiro nós precisamos colocar diante do Senhor. Primeiro nós precisamos dobrar os nossos joelhos e nos derramar na presença do Senhor. Pedir socorro ao Senhor, solução ao Senhor. Irmãos, coisas grandes e pequenas, o Senhor está disponível para fazer por cada um de nós. Nós precisamos confiar, nós precisamos derramar o nosso coração em verdade diante do Senhor. Porque o Senhor tem coisas grandes e firmes. E o nosso SOS, ele é feito para o céu. É a Ele que nós devemos entregar as nossas necessidades, as nossas intimidades, confiando nele. E não devemos nos acomodar, que é uma coisa que a gente tem tendência a fazer. Se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se não fizer também, Ele é Deus. Está na palavra? Está na palavra. Mas a Bíblia diz que nós devemos bater, 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 bater. Porque quando você e eu não recebemos algo que nós pedimos, é porque algo muito maior o Senhor tem a fazer. É que às vezes a gente está pedindo errado. Às vezes a gente está almejando uma coisa, desejando uma coisa, mas não é aquilo que o Senhor quer dar para a gente. É algo diferente. Muitas das vezes até no mundo espiritual. E a gente está embaraçado com as coisas materiais. O mundo está clamando, porque Jesus vem. Jesus está voltando. Que eu e você, como igreja, possamos estar de pé diante do Senhor em honra, mas com os nossos joelhos dobrados, em oração. Um dia desse eu estava conversando com duas irmãzinhas aqui da igreja, que eu gosto muito delas duas. Aliás, eu gosto de todo mundo, né? Eu sou fã desse meu povo. Aí eu estava conversando com elas, ela falou assim, pastora, ultimamente eu não tenho orado, não. Que eu estou tão cansada, pastora. Aí eu penso, vou dobrar o joelho, não vou, não. Aí eu durmo. Acontece com ela? Acontece comigo. Provavelmente acontece com você. Então a palavra de Deus hoje é certeira, é objetiva, não faz volta, não faz curva nem faz volta, como o povo diz aí fora. Ela é objetiva. Vamos despertar, se um de nós sairmos daqui e entendermos esse princípio de autoridade a Deus, dobrando os nossos joelhos, nos humilhando e clamando ao Senhor, o Senhor fará algo novo para a glória dEle, através de você, na sua vida e na vida das pessoas que te cercam, da sua família, da sociedade e da igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.